2 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Pedimos ao Senhor que dê a cada um de nós que está aqui um coração aberto, uma mente tranquila e desejosos estejamos, Senhor, de ouvir a tua doce palavra, Senhor. Trabalha as tuas verdades em nossos corações. Exorta-nos, consola-nos. Faz aquilo que tu desejas esta noite, Senhor, por meio da tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Tua palavra é pura. Tua palavra é tudo que nós precisamos, Senhor. Não permita, Senhor, que tratemos as coisas do Senhor como sem importância, mas que estejamos aqui completamente, Senhor, envolvidos e desejosos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado a respeito da vinda do Senhor, já há muitas reuniões a este respeito, essa verdade que traz tanto consolo para os nossos corações, de que pode ser a qualquer momento, pode ser antes mesmo que termine esta reunião, que o nosso Senhor venha dos céus e nos leve para estar para sempre com Ele. Pode ser agora, e quem dera que fosse, o momento em que nós veremos a sua face. Nosso encontro com o Senhor nos ares. Nós, na reunião passada, falamos sobre o que acontece depois que uma pessoa morre, as diferenças, o que acontece com o ímpio, do que acontece com o cristão, com o crente verdadeiro. E lemos agora em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo ainda falando desta questão de como nós estamos no presente, ausentes do Senhor. Nós vemos essa expressão ausentes no versículo 6. O final do versículo diz, estamos ausentes do Senhor. E no versículo 9 diz, quer ausentes, quer presentes, para lhes sermos agradáveis. O tema da minha mensagem leva em conta esta expressão. Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. E o tema da mensagem é 3 posturas com relação à ausência do Senhor. Qual é a postura que nós devemos ter, já que o Senhor não está aqui, e já que quando estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor, segundo revelado nas Escrituras. E aí nós vamos ver as 3 posturas, do que o mundo, a cristandade e a noiva do Senhor. Mas antes de entrarmos nestes detalhes, permita-me expor estes 10 versículos que nós lemos. Paulo começa no versículo 1 dizendo, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Do que ele está falando? Ele está falando do nosso corpo, referindo-se ao corpo como um tabernáculo terrestre, feito para habitar nesta terra
E é uma tenda, é um tabernáculo, é uma morada temporária, frágil. Ele continua: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, em outras palavras, se nós morrermos, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. Do que Paulo está falando agora? Paulo está falando do momento da glorificação dos nossos corpos. Esta tenda, este corpo vai se desfazer em algum momento. Mas ele diz, existe um edifício, não é uma tenda, é um edifício eterno nos céus. Então nós aprendemos neste versículo que o nosso corpo é uma habitação temporária em que nós vivemos. Nós receberemos um edifício dos céus para habitar nos céus. Este corpo aqui não pode entrar nos céus. É necessário que ele seja revestido de incorruptibilidade. Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 11, na primeira carta. Então ele continua no versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, nesta tenda, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então o crente aqui, o verdadeiro salvo, crente no Senhor, que está neste tabernáculo, nesta tenda, ele geme. Ele geme com uma expectativa, ser revestido da sua habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que será que Paulo quer dizer aqui quando ele diz, se todavia formos encontrados vestidos e não nus? Acho que o versículo 4 deixa esse versículo 3 mais claro. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, os que estamos nesta tenda, neste corpo, gememos, angustiados. Não porque queremos ser despidos. O que significa ser despido? Ser despido é morrer. Lembra que nós falamos na reunião passada o que é morte? Morte é a separação do corpo, da alma e do espírito. Então o corpo é o que reveste, é o que veste a alma e o espírito do homem. E Paulo diz aqui que nós gememos angustiados, não porque nós queremos ser despidos, mas porque nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Irmãos, quando é que o mortal vai ser absorvido pela vida? Não é como nós temos estudado no momento do arrebatamento. Os nossos corpos serão transformados num piscar de olhos. Então isto aqui será revestido de incorruptibilidade. Seremos como Ele é. Não mais pecaremos, teremos um corpo, não este corpo em fraqueza, mas um corpo glorioso como o do Senhor. Então, se todavia fomos encontrados vestidos, o que Paulo diz? Pode ser que nós tenhamos este momento vivos, vestidos, e esta é a esperança. Nós gememos, não porque queremos ser despidos, mas a nossa esperança maior é que nós sejamos revestidos, é que nós estejamos vivos quando do céu se manifestar o Senhor para o nosso encontro. Esta é a esperança que Paulo está falando aqui. E ele continua no versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Foi Deus quem nos preparou para isso. Esta é a herança da igreja. Esta é a porção da igreja. Esta igreja que foi eleita antes da fundação do mundo, para um momento em que encontraria seu Senhor nos ares. Toda a igreja junta. O momento para qual todos os outros momentos foram feitos. O encontro do Isaac celestial com a Rebeca, igreja. Mas ele diz, outorgando-nos o penhor do Espírito. O penhor é a garantia de que isto ocorrerá. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Em Efésios, no capítulo 1, penhor do Espírito vai aparecer novamente. Veja, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim,
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Todo filho de Deus recebeu o Espírito Santo como garantia de que ele será resgatado. Esta é a garantia, a habitação do Espírito Santo no crente. Voltamos lá a 2 Coríntios. Estas coisas são maravilhosas, irmãos. E ele diz agora no versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Ué, Paulo? Temos, portanto, bom ânimo? Sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Paulo diz que o crente pode ter bom ânimo, mesmo estando ausente do Senhor. O crente pode ter bom ânimo agora, vivendo agora, mesmo estando ausente do Senhor. Por quê? Ele responde no versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo diz, por que o crente pode ter bom ânimo? Por que a vida do cristão deve ser uma vida marcada por ânimo? Porque ele vive não pelo que ele fica vendo, mas pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E qual é a certeza que nós esperamos, irmãos? Que o que é mortal será absorvido pela vida, que Cristo se manifestará, que nós nos encontraremos com Ele. Você quer bom ânimo, irmãos? Você quer ter ânimo para a sua vida? Não olhe para as coisas desta vida. Você deve andar pela fé. Você deve andar baseado na esperança que você possui. Por isso, o crente desanimado é um contrassenso. Não deve ser assim a vida do crente, porque ele deve sempre ter bom ânimo por causa da fé. O Senhor, quando se revelou a Tomé, aquele que estava incrédulo, e Tomé se ajoelhou e disse, agora eu creio, tu és meu Deus e meu Senhor. Ele disse, bem-aventurados aqueles que não me virem, mas crerem. Esta é a bem-aventurança que nós possuímos. Nós não o vimos, mas nós cremos. Nós não andamos pelaquilo que vemos, mas pela fé. E o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, diz, a quem, não havendo visto, amais, e exultais com alegria cheia de glória, indizível e cheia de glória. Irmãos, nós não o vemos, mas nós o amamos. E isso nos dá bom ânimo. Mas nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o crente pode ter bom ânimo, mesmo ausente do Senhor. Neste corpo ele está ausente do Senhor. Não, nós gozamos a presença do Senhor aqui, sem dúvida, gozamos a presença do Senhor, somos habitados pelo Espírito Santo, mas Paulo está falando da completude. Paulo está falando do momento dos nossos corpos revestidos e completamente presentes com o Senhor. Mas ele diz assim, versículo 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E Paulo, tem bom ânimo se está ausente, tem plena confiança e prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. Veja que Paulo aqui falou de 3 possibilidades, irmãos. E essas são as 3 possibilidades na vida do crente. Possibilidade 1, ele está no seu corpo, ausente do Senhor. Mas deve ter bom ânimo, porque ele anda pela fé, não pelo que ele vê. Possibilidade 1. Possibilidade 2, ele pode morrer. Então ele vai habitar com o Senhor. Possibilidade 3, ele pode estar aqui quando o Senhor vier, para ser arrebatado e não passar pela morte. Então, estas são as 3 possibilidades. Qual é a melhor de todas, irmãos? Qual é a esperança que a igreja sempre ansiou? Que a igreja que vivia na época fosse a geração do arrebatamento. Fosse a geração que estaria quando o Senhor
se manifestasse nos céus. Então Paulo coloca estas 3 esperanças diante. Versículo 9: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Este versículo carece de uma mensagem só para ele, irmãos. Nós não abordaremos o tribunal de Cristo aqui, mas só uma nota. Este tribunal não é um tribunal condenatório, não é um tribunal que vai exercer juízo, porque o crente não entra em juízo, não há condenação para ele, apenas para distribuição de recompensas. Mas haverá uma mensagem só para isso. Vamos entrar, depois de expor rapidamente esses 10 versículos, no tema da mensagem. 3 posturas com relação à ausência do Senhor. Baseando-se principalmente no versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. A última postura que está nesse quadro é a postura da noiva. Mas antes de falar da noiva, do que deve ser a postura correta para nós com relação à ausência do Senhor, ou seja, o momento que nós estamos vivendo aqui, agora, eu quero falar, irmãos, sobre como o mundo, a cristandade, também vê estas coisas. No quadro aí, está escrito que o mundo sente neste momento, no presente, ele tem a postura. Qual é a postura do mundo em relação à ausência do Senhor? É uma postura de alegria e zombaria. Veja em João capítulo 16. Enquanto nosso Senhor está ausente, o mundo está alegre por isso. O mundo se alegra com a ausência do Senhor. Porque quando o Senhor esteve neste mundo, Ele disse, o mundo me odeia, porque eu digo que as suas obras são más. A ausência do Senhor é uma alegria para este mundo. E agora o mundo odeia a igreja, porque a igreja, como representante de Cristo, diz que as suas obras são más. Conclama os homens ao arrependimento. E o mundo odeia a igreja. A igreja que não é odiada pelo mundo, pode ter certeza, não é a igreja de Cristo. A igreja amada e aplaudida pelo mundo não é a igreja verdadeira. Faz parte deste grande amontoado que eu descrevo aí como cristandade. Veja, em João 16, versículo 16, o Senhor diz assim: um pouco e não mais me vereis. Ele está falando com os seus discípulos. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Só até aí, irmãos. O versículo 20 diz: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Qual é a postura do mundo em relação à ausência do Senhor? Alegria. O mundo agora, ele se alegra. Ele pode fazer o que bem entende, porque o Senhor ainda não chegou a este mundo para reger as nações com vara de ferro. Agora o mundo se alegra. Ele faz o que quer. Zomba, inclusive. Não liga para as coisas do Senhor. Taxa os cristãos e a mensagem do Evangelho como coisas de fanático, de loucos, pessoas bitoladas, e se alegra. Vive como se nunca tivesse de prestar contas no grande trono branco.
vive, se alegra, faz o que quer. Graças a Deus ele não está aqui. Vamos fazer o que quiser. Eles não falam graças a Deus, né? Mas esse é o sentimento que eles possuem. Eles se alegram com a ausência do Senhor. Mas com relação aos discípulos, o que o Senhor disse que aconteceria? Vós se entristecerão, vós chorarão. A ausência do Senhor traz... Paulo diz, temos sempre bom ânimo, é verdade. Mas há também no cristão este misto. Ele sente o desejo e se entristece por estar ausente do Senhor. Ele quer logo estar com o seu Senhor. Isso causa a ele choro. Qual cristão verdadeiro nunca chorou pela ausência do seu Senhor, dizendo, Senhor, volta logo, eu desejo estar contigo. O mundo não, o mundo se alegra com sua ausência. Veja em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Vamos começar do versículo 3, irmãos. 2 Pedro 3, 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Esta é a atitude do mundo, irmãos. Esta é a postura do mundo. O mundo zomba. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo igual, essa conversinha de que Jesus vai voltar. Irmão, pregue o Evangelho. Diga às pessoas que Cristo voltará. Observe a reação das pessoas quando você fala estas coisas. Eles zombam. Pregue e você verá como o mundo zomba disso. E como o mundo vive alegre e feliz. As pessoas dizem, não, mas a vida do mundano é triste. Sim, irmão. É uma vida triste comparada à alegria que possui o cristão. Mas ele tem alegrias aqui neste mundo. E ele acha que está tudo bem para ele. Suas festas, seus prazeres, suas coisas. Esta é a alegria e a zombaria do mundo. Muito bem. Isso não nos toca muito, né, irmãos? O mundo fala, eu não sou do mundo, irmão, eu sou crente. Então vamos observar a próxima postura aí, a postura da cristandade. E veja que eu diferenciei cristandade da noiva, da igreja, porque quando a gente fala cristandade, nós estamos nos referindo a toda a profissão cristã, a todo mundo que diz ser cristão. E vocês sabem que não é todo mundo que diz ser cristão que é crente de verdade. Você sabe que não é todo aquele que frequenta uma reunião ou um templo, que canta louvor, que levanta a mão, que é crente de verdade, que nasceu de novo. Às vezes é falso. Nas parábolas, em Mateus 13, há joio e há trigo, há aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Há pessoas que não nasceram de novo. Veja em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Versículo 19. Diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Irmãos, quem é que conhece quem é do Senhor ou não? Quem sabe quem é do Senhor ou não? É o Senhor. A gente tem condição absoluta de dizer quem são. A gente vê os frutos, certo? Em alguns casos a gente fala, isso aí parece que é mundano. Mas com certeza, nós não podemos dizer quem é e quem não é. Certo? Nós não podemos dizer isso. Então essa é a parte da soberania do Senhor. O Senhor conhece os que são seus. Qual é a parte da responsabilidade do homem? É a parte de baixo. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então o Senhor conhece. E nós, como é que podemos saber um pouco quem é ou não? Se você vê alguém que está se apartando da injustiça,
Então tem chance dele ser um cristão. Mas mesmo assim você nunca vai saber. Você nunca vai saber. Se o grande dia vai provar quem é e quem não é. Né? Aí ele vai dizer assim, ora, versículo 20, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Esta grande casa nós podemos dizer, é a cristandade, é a profissão cristã, é uma grande casa. Nesta casa, nós temos utensílios de ouro e de prata, nós temos aquilo que é verdadeiro. Nesta casa nós também temos madeira e barro, aquilo que é falso. Veja? Então a cristandade é uma grande casa. Tem o que é verdadeiro e tem o que é falso nela. Tem o que é joio e tem o que é trigo de Deus. É uma grande casa. Nós não sabemos, individualmente nós temos como saber se nós pertencemos ou não ao Senhor. Porque o Espírito testifica, dizendo que nós somos filhos de Deus. Nós temos como saber que somos. E se nós nos apartamos da injustiça, este selo permanece. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, a cristandade é esta grande casa que tem essa mistura, irmão. Tem aquilo que é verdadeiro, tem aquilo que é falso. Tem joio, tem trigo. Essa é a cristandade. E o que caracteriza a cristandade no momento de ausência do Senhor? Qual é a postura? A postura do mundo é alegria e zombaria. Vamos curtir. Isso aí é tudo conversa fiada. Mas e a cristandade? Esse emaranhado, essa coisa que existe hoje, é mornidão e indiferença. Pode até às vezes ter cristão verdadeiro, morno e indiferente, pode até ter, mas, irmãos, converse um pouco com os cristãos que vocês conhecem, aqueles que dizem ser evangélicos. Converse um pouco. Veja como anda a expectativa com relação à vinda do Senhor. Veja se há uma esperança nesse sentido. Não vamos longe, irmãos. Ouça o que é pregado. Qual é o evangelho que é pregado? O evangelho do aqui e agora. De conquistar as coisas deste mundo. De ter as coisas deste mundo. A cristandade é marcada pelo espírito de Laodiceia. Apocalipse 3. Este é o momento atual que nós vivemos, irmãos. Esta é a realidade dos nossos dias. Por isso está próxima a vinda de nosso Senhor. Está próxima a manifestação do nosso Senhor. Porque este é o momento. A carta à igreja de Laodiceia está em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22. Veja, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, esta é a característica, esta é a postura, mornidão. E nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha o que diz a cristandade. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas vamos observar o que a cristandade diz a respeito de si. Ela diz, essa igreja de Laodiceia, esse espírito que é o que nós vemos hoje. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nós temos que dizer, Senhor, misericórdia de nós, que não seja esta a nossa condição. Porque nós precisamos muito do Senhor. Como eu posso dizer, eu estou rico e abastado, eu tenho tudo o que eu preciso aqui e agora. Eu não tenho falta de coisa alguma. Irmãos, será que a igreja não tem falta de coisa alguma? Eu tenho falta, irmãos. Eu tenho falta de meu Senhor, eu quero encontrá-lo. É Ele que nos faz falta, irmãos. Como a igreja pode dizer, eu não tenho falta de coisa alguma? E a igreja que diz isso
É o que o Senhor está dizendo, eis que estou à porta e bato, Ele está do lado de fora. Essa igreja se sente rica, estando ausente da presença do Senhor. Sente abastada, sente-se confortável neste mundo. Ah, realmente, hein? Laodiceia é muito ruim. Será que você não pode ler um pouco contra você mesmo e pensar se isso não é o que caracteriza a sua vida? Você sente-se confortável neste mundo? Suas buscas e seus anseios são as coisas deste mundo? Talvez você não possa dizer eu sou rico e abastado, porque você não conquistou ainda os seus sonhos e os seus planos neste mundo. Aí você fala, eu sou pobre ainda, eu quero conquistar isso e aquilo. Irmãos, se essa é a nossa busca, se esse é o nosso objetivo, somos pobres, miseráveis, nus. Este não deve ser o espírito que caracteriza a noiva que está aguardando o seu noivo. O Senhor tem uma palavra de arrependimento para Laodiceia, como tem para todas as outras igrejas, menos para Filadélfia. Veja, aconselho, versículo 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para se vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, essa é a cristandade, irmãos. Ela é morna, ela é indiferente com as coisas do Senhor. Qual é o chamado do Senhor? Arrepende-te. Pode haver crente de verdade aqui. Pode haver crente de verdade. E há, sem dúvida que há. Essa é a igreja de Laodiceia. Tem muita coisa falsa aqui, tem muita coisa que não é verdadeira. Mas há. E o Senhor faz este convite individual. Se alguém ouvir a minha voz, veja, irmãos, alguém, já está implícito que não são todos que ouvirão a voz do Senhor nestes dias, neste espírito de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz, ele diz no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, este é o espírito da cristandade atual, morno, indiferente. Veja mais um texto, irmãos, em Filipenses 3. Irmão, não fica acumulando informação na sua cabeça enquanto eu falo, não. Veja qual é a sua condição atual. Veja se você está morno e indiferente. Se você tem expectativa real na vinda do Senhor. Se seus planos são as coisas deste mundo. Se tudo aquilo que você tem ansiado, desejado e buscado são as coisas do aqui e agora. Se você diz que não sente falta de coisa alguma. Irmãos, esse falta de coisa alguma tem que ser com relação ao Senhor. Se o que você sente falta são as coisas deste mundo, seu espírito é de Laodiceia. Se o que você sente falta é a casa melhor dos seus sonhos, é o carro melhor, é isso ou aquilo, és pobre, és cego, és nu, és miserável. Veja, Filipenses 3,17, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós. Viram aí, irmãos? Muitos andam entre nós. Gente andando entre a igreja de Deus. Cristandade. Esta grande casa aí. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gente que professa ser cristão. Ah, eu sou batizado. Batismo nas águas representa que você passou a professar ser cristão. Não quer dizer que você nasceu de novo de verdade. Não quer dizer que o Espírito Santo habita em você. Pode ser que você ande entre a igreja de Deus, mas não seja parte da verdadeira igreja de Deus. Veja, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. O Deus dele é o próprio estômago, aquilo que eles querem. O Deus deles não é o Deus dos céus,
mas é o próprio ventre, é seus anseios, suas vontades. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esta é a marca, irmãos, da cristandade, deste aglomerado de gente que se amontou e diz: eu sou crente. Não é a noiva verdadeira. Embora possa ter, irmãos, e com certeza tem, crentes que estão hoje congregando em lugares que só se falam dessas coisas terrenas, que não falam das coisas que estão no alto, que não falam de Cristo, que não buscam a glória de Cristo. Pode ter crentes verdadeiros lá. O conselho em 2 Timóteo é que eles se apartem e busquem viver com aqueles que invocam o nome do Senhor com simplicidade, com pureza. Mas existem aqueles que andam, que só se preocupam com as coisas terrenas. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus. Se por um lado a cristandade busca hoje as coisas terrenas, e com relação à sua pátria celestial ela é morna, ela é indiferente, ela não está nem aí com essas coisas, tudo que ela está buscando é o aqui e agora. Irmão, pare para pensar na sua vida. O que é que tem caracterizado a sua vida? Qual é a expectativa que te caracteriza? É o anseio pela volta do Senhor, ou a busca pelas coisas deste mundo? O seu Deus tem sido o seu ventre, ou a sua esperança é a sua pátria celestial? Veja isso nas coisas práticas da sua vida. O tempo que é destinado àquilo que é espiritual, o tempo que é destinado àquilo que é terreno. Veja isso na prática, irmãos. Eu não quero forçar demais e tornar isso legalista, porque o Paulo diz assim no versículo 19: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Viu? Tem um só se preocupam. Nós temos preocupações terrenas, irmãos? Temos, claro que temos. Nós temos essas preocupações terrenas. O que é casado, ele está dividido, ele tem que cuidar das coisas do Senhor e das coisas do mundo, porque ele cuida de como agradar a sua esposa, não é? Então nós temos coisas terrenas para cuidar, nós temos contas a pagar. Mas, irmãos, você tem a consciência sensível para entender o que está sendo dito, você sabe. E não é preciso ficar esmiuçando mais para que você saiba se algo está em desordem na sua vida ou não. Se você está morno e indiferente, se Laodiceia é o que tem caracterizado a sua vida, você consegue discernir isso? Arrepende-te se este é. Quando foi a última vez que no meio do teu trabalho, você ergueu os seus olhos e disse: Maranata, vem, Senhor, não há nada neste mundo que eu queira mais. Não há nada que me prenda aqui, não há nenhum sonho, não há nenhum plano, nenhum objetivo, nada, Senhor. Eu só quero a Tua vinda, eu só quero a Tua manifestação. Ah, não, mas eu ainda preciso fazer isso, eu ainda preciso... Não, eu só quero vê-lo, eu quero encontrá-lo, eu quero... Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, se a nossa pátria está nos céus, se nós aqui somos peregrinos, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e minha coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Paulo dizia chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o próprio ventre. Eles só buscam os seus próprios interesses. Eles não lamentam pela causa de Cristo. O que eles querem é as suas próprias coisas. Eles vivem para si mesmos. Eles só buscam as coisas terrenas. Não há oração, não há choro, não há compromisso com a assembleia local, não há nenhuma tristeza quando não dá para reunir. Eles vivem. O Deus deles é o próprio, o que eles veem. Eles só buscam as coisas terrenas. Ah, irmãos, esta é a cristandade, morna, indiferente.
Ah, não, mas eu até me emociono quando eu canto sobre a vinda do Senhor. Você vive sob esta expectativa? Você anseia, você anela? Se não, sua vida está caracterizada pela mornidão e indiferença da cristandade atual. Ah, irmão, só para eu deixar claro uma coisa aqui, para fixar bastante aquilo que creio e aquilo que tenho pregado diante dos irmãos. Quer dizer, irmão, que se eu não estiver amando a vinda do Senhor, se eu não estiver sendo totalmente espiritual, eu vou perder. Não consigo crer assim, irmãos, por causa do exemplo de Ló. E com isso eu não estou dizendo, irmãos, seja indiferente, faça o que quiser. Porque você terá muito prejuízo, irmãos. Você terá muito prejuízo. Você perdeu toda a sua vida. E você passará vergonha. Deus não lançará em risco os teus pecados, mas toda a sua obra será queimada. Nada, nenhuma recompensa no tribunal de Cristo. Ló perdeu ainda a sua família. Ele foi salvo, irmão. Antes que viesse a grande tribulação, antes que viesse o juízo sobre Sodoma, o anjo disse, eu não posso fazer nada enquanto não te tirar daqui. Claro, irmãos. Quando você olha para Ló e para Abraão, nós já temos dito isso, há muitas diferenças. A comunhão que Abraão desfrutava com Deus é diferente de Ló. Mas por vários aspectos aqui, nós temos fixado e batido o martelo no que cremos, que não, o Senhor vai arrebatar toda a sua igreja, que foi comprada com o seu sangue. As recompensas que receberão serão diferentes. Nós vamos estudar o tribunal de Cristo posteriormente. Isso vai ser diferente, vai ter diferenças. Haverá, Paulo dizendo que as estrelas diferem entre si no seu brilho. Haverá brilho diferente. Haverá, irmãos. A palavra diz isso. Então, irmãos, arrepende-te hoje. Pare de ser morno. Pare de ser indiferente. O cristão que vive buscando as coisas deste mundo, que não olha para o alto, ele vive triste. Ele vive triste. Ele vive achando que não é útil. Ele vive achando que falta alguma coisa. Irmão, falta o Senhor. Falta o Senhor. É isso que falta, irmão. Para de se entristecer pelas coisas desta vida e deste mundo. Paulo diz que estas são leves e momentâneas tribulações. Se entristeça, mas se entristeça em justa medida, irmão. Não deixe isso te consumir. Porque a nossa esperança, nós andamos por fé e não por vista, irmão. A nossa esperança é a manifestação. Ah, irmão, mas aqui eu não tenho uma vida tão legal. Eu queria ganhar mais, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, irmão. Nada ficará, nada levaremos, irmão. Nada, nada, nada. Só a nossa comunhão com o Senhor. Aquilo que vai permanecer é aquilo que fizermos para o Senhor, é a nossa comunhão com o Senhor. Sou rico e abastado, não tenho falta de nada. Não, irmãos. Nós temos falta de muita coisa, nós temos falta da presença do Senhor mais resplandecente entre nós, um testemunho mais vigoroso entre nós. E nós queremos encontrá-lo. Lucas 12:45. Este dizer é também, se a cristandade diz como Laodiceia, estou rico e abastado, não sinto falta de nada, isso também é a mornidão e a indiferença deste servo, que diz, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Irmãos, aqui ele diz, meu senhor tarda em vir, e não é tarda em vir, puxa, vem logo, não é isso que ele está dizendo aqui. É já que não vem, eu vou viver
Eu vou começar a espancar os criados, eu vou beber, eu vou me embriagar. Já que ele não vem mesmo, já que ele tarda em vir. É quase a mesma expressão que o mundo diz: onde está a promessa da sua vinda? É quase isso. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Irmãos, qual é a sorte dos infiéis? Qual é a sorte dos infiéis? Qual é o destino dos infiéis? Condenação, lago de fogo, inferno. Este servo representa aquilo que é falso ou aquilo que é verdadeiro, irmãos? Este servo representa aquilo que é falso. Alguém pode tentar dizer outra coisa, castigá-lo-á, é só que ele vai ser disciplinado, mas como diminuir a força da expressão lançando-lhe a sorte com os infiéis? Como diminuir a força disso? Vai ser lançado com os infiéis. Aí ele diz assim, continua: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmão, o que quer dizer isso? O que quer dizer que um servo que conheceu a vontade do Senhor, não se aprontou, levou muitos açoites? E que aquele que não conhecia a vontade do Senhor, foi punido com menos açoites? Haverá graduação de sofrimento e de pena no inferno. O Senhor disse que aquele, assim como haverá graduação de recompensas no céu, de galardões no céu, uns receberão mais, outros menos, no inferno haverá também sofrimento maior ou menor. Terrível de todo jeito. E é dito que aquele que pecou contra a maior luz, que soube o que deveria fazer e não fez, sofrerá mais açoites, sofrerá mais punição. Ah, mas e aquele que não sabia? Poxa, eu não sabia. Vai também. Entra no açoite também, mas em menor quantidade. Porque o Senhor vai ser justo até lá no inferno. Veja, irmão. Este servo, ele estava no meio da profissão cristã, ele estava no meio da cristandade. Mas o Senhor tarda em vir. Ele não esperava o Senhor e ele começou a espancar e embriagar-se. Bom, vamos observar agora o que caracteriza, para finalizar a mensagem, o que caracteriza a noiva do Senhor. Se o mundo, na ausência do Senhor, tem alegria e zomba da ausência do Senhor, se a cristandade está morna e indiferente, a noiva do Senhor está com expectativa e vigilância. Ela está esperançosa, ela está com expectativa. Apocalipse 22, versículo 20. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Esse é o que o Senhor Jesus diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É a resposta da noiva, cheia de expectativa. O Espírito e a noiva dizem, vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem logo. Lucas 12, que nós estávamos. Versículos de 35 a 37. Diz assim, 12:35. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. O que quer dizer isso? Cingir-se. Lembra em João 13, o Senhor cingiu-se e começou a servi-los?
e lavar os seus pés, lá em João 13, cingir-se e amarrar um cinto para estar pronto para o serviço. Então, parafraseando, estejam prontos para servir. E acesas as vossas candeias. O que é estar acesa uma candeia? O Senhor disse, ninguém acende uma candeia para colocar em lugar escondido, mas coloca em lugar aparente para iluminar. Candeia é para iluminar, é para dar testemunho. Estejam prontos e dando testemunho. Sejam testemunho do Senhor. Estejam prontos, preparados para a vinda e dando testemunho adequado do Senhor. Versículo 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Você já esteve esperando alguma coisa, irmão? Você sabia que ia chegar na sua casa e quando você estava esperando, que quando bater na porta você já abriu? Às vezes eu compro alguns livrinhos aí, livros, não são nada, e eu fico esperando chegar o correio, com expectativa de que aquilo chegue. Expectativa com relação à vinda do Senhor, para que quando ele bater a porta, logo lhe abram. Que tipo de homens são esses? É que a todo momento estão, vem Senhor, Maranata Senhor, vem Senhor, eu te espero, eu te aguardo, eu te quero. Então quando o Senhor vier bater na porta, já vai abrir, eu estou aqui Senhor, há muito tenho te esperado, com anseio, com expectativa. E o versículo 37 diz, bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhe-á lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Irmão, o Senhor já fez isso uma vez aqui, certo? Em João 13. Ele já fez isso. Ele já se cingiu. Ele já lavou os pés dos discípulos. Ele já serviu-os à mesa. Mas agora, irmãos, o que está falando aqui é que o Senhor, vindo em glória, esse que já passou por humilhação, vai servir de novo. Que a gente pensa, não, agora está glorioso, agora a gente vai chegar lá e vai ser. Ele já veio aqui, já veio como servo, agora não, Senhor, Rei, está tudo. Não, irmãos, olha o nosso Senhor, pronto para servir novamente os seus amados, a sua noiva. Que privilégio, irmãos. Que expectativa e que vigilância não devemos estar nós com respeito a este evento, irmãos. Eu quero concluir, irmãos, em 1 Coríntios 11, versículo 26. Diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, como eu sei que eu sou um jeito prático de saber, não significa que frequentar a reunião da mesa do Senhor significa que eu tenho expectativa. Não participar dela fala mais. Veja, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Você está anunciando aquilo que Cristo fez por você. Mas o versículo termina dizendo, até que Ele venha. A igreja vai fazer isso até que o Senhor venha. E toda vez que a igreja do Senhor ceia, a sua expectativa é essa. Vem, Senhor, esta é uma noiva ansiando aqui, ó Senhor, eu estou fazendo isso em memória de Ti, até que o Senhor venha. Quando um filho de Deus dá pouca importância para isso, que expectativa ele tem nessas coisas? O Senhor deixou esse memorial para nós. O Senhor deixou a mesa do Senhor para que nós constantemente anunciássemos a sua morte, sabedores da certeza da salvação que possuímos com a sua morte, e sabedores da esperança que temos de sua vida. Se você faz pouco caso disso, irmão, não faça, irmãos.
Não faça pouco caso. Ah, mas é sempre a mesma coisa. É aquelas musiquinhas, aquelas mesmas orações. Irmão, talvez a expressão da mesa do Senhor não seja tão vibrante como nós gostaríamos que fosse, por causa da fraqueza do nosso corpo, da falta de comunhão que nós temos com o Senhor. Mas, irmão, o servo vigilante, aquele que ama a sua vinda, não deixará de partir o pão até que ele venha. Até que ele venha. E a cada dia, eu não sei como é para os irmãos, mas vocês não terminam a ceia cheio de expectativas de que ele volte? Você não termina a ceia com o seu coração nessa expectativa pulsando assim? Você não é banqueteado ao meditar sobre quem é teu Senhor? Ame a sua vinda. Ame a ceia do Senhor, porque aqui é o memorial. Haverá o dia que nós cearemos com Ele. Nós aguardamos isso presencialmente, mas nós faremos isso agora. Eu quero concluir, irmãos, com uma história de um livro que eu li, falando sobre essa esperança da vinda do Senhor. Um irmão disse que ele estava andando pela rua e uma criancinha ficou cantando do lado dele, às 10 horas, às 10 horas, às 10 horas, e essa criancinha ficava cantando isso. E ficava cantando sem parar. Essa música foi feita pela própria criança. Simples, né? 3 palavras, às 10 horas, às 10 horas, às 10 horas. E aquele irmão ficou curioso. Por que essa criança feliz, pulando, saltitando, fica cantando essas coisas? Aí ele foi tomando contato com a criança, fez uma brincadeirinha e perguntou para a criança: por que você está cantando isso? O que essa música representa para você? Aí ele falou: minha mãe está muito distante de mim há muito tempo, mas papai recebeu uma carta, e nessa carta estava escrito que ela chegaria hoje às 10 horas. Aí ele falou: tá, já entendi, não precisa dizer mais nada. Aquela criança com tanta expectativa, cantava e cantava, feliz pela vinda da sua mãe. Ó, irmãos, não sejamos indiferentes e mornos quanto à vinda do Senhor. Se uma criança com saudade de sua mãe canta assim, quanto mais aqueles que foram salvos por sua graça e estão aguardando a manifestação de sua vinda. O Senhor nos ajude, irmãos. Não sejamos como a cristandade morna e indiferente, mas sejamos cheios de expectativa e vigilantes. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Que o Senhor nos abençoe.